Então, a gente vai hoje trabalhar com o tal polinômio de Taylor. Antes de introduzi-lo, nós vamos, como motivação, tentar resolver essa integral. Alguém pergunta, mas qual a motivação da motivação? Nossa, profundo, né? Por que interessa-me saber esse tipo de integral, esse tipo de função? Na estatística, quando os senhores estiverem estudando, vocês vão perceber lá que vai aparecer essa mocinha. É elevado a menos x menos mi ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Se não me falha a memória. Essa expressão está atrelada à chamada curva normal. Então repara que a gente está pegando um caso bem particular mesmo. O e elevado a x ao quadrado. E se a gente quisesse atrelar isso daqui, seria e elevado a menos x ao quadrado. Só que a gente vai começar com x ao quadrado, para evitar dubiedades no sinal, mas só lembrando que essa expressão ela tem uma motivação lá nas curvas normais. Tá certo? Não precisa se preocupar com isso daqui. Eu vou trazer um TD de exercícios, que o pessoal da gravação pode obtê-lo, tá certo? Pelo e-mail. Então a gente vai fornecer uma listazinha de exercícios, onde vocês vão ver esse tipo de aplicação na curva normal, vão ver aplicações com oscilação, vão ver aplicações com ondas, enfim, a gente vai pegar uma gama de aplicações, ok? Então, chegamos nessa integral. Como é que a gente resolve? Ora, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, isso daqui vai ser uma função g aplicada em 1 menos essa mesma função g aplicada em 0. Concordam comigo? Onde quem é g? G é tal que a sua derivada é e elevado a x ao quadrado. A sua derivada é e elevado a x ao quadrado. Haja vista, até a presente data, estamos dizendo que a integral é conhecida como antiderivada. Tá certo? Vamos lá. Então, estratégias para resolver essa integral. E elevado a x ao quadrado dx. Bom, se a integral até agora é vista como antiderivada, e a estratégia básica para a antiderivada é fazer a mudança de variável, olhando para a expressão, eu posso tentar chamar u de x ao quadrado. Já que nós temos uma composição. Concordam comigo? Todavia, chamando u de x ao quadrado, ao derivarmos u com relação a x, vai aparecer a menos uma constante, o x. Ou seja, quem é du? 2 vezes x dx. Olhando para a nossa integral, eu tenho um x multiplicando o diferencial? Eu tenho um x multiplicando esse diferencial? Não, mas sem problema. Nós podemos fazê-lo aparecer. Como? Basta multiplicar numerador e denominador por x. Ops, detalhe. Para multiplicar numerador e denominador por x, temos que fazer uma restrição. Qual? X tem que ser diferente de zero. Ops! Só que o zero faz parte do domínio de integração. Logo, posso multiplicar e dividir por x, mas depois vou ter que resolver essa integral como sendo integral imprópria. Está claro isso? Então, vamos lá. Então a gente multiplica e divide por x para a expressão não se alterar. Bom, fazendo isso, o que é que nós vamos ter? Onde tinha x ao quadrado, estamos chamando de u. Ficamos com e elevado a u. Onde tinha x dx, vamos escrever como sendo 1/2 de du. Oh, rapaz, que coisa linda, né, esse numerador? Se fosse só o numerador, qual é a resposta? A menos a constante meio seria elevado a u. Todavia, tem o denominador. Lembrando que estamos fazendo uma restrição. Quem é x? Ora, x é a raiz quadrada de u. Tá certo? Como estamos no intervalo positivo, então fica só a raiz positiva. Então ficamos com a raiz quadrada de u. Ih, rapaz, e agora? Bom, podemos jogar o meio para fora e podemos também tentar fazer outra mudança de variável. Concordam comigo? Mas que outra mudança seria essa? Como o nosso tempo é muito curto,
e eu já sei que a resposta não tem solução, então a ideia básica é, vocês vão tentar e vão errar várias vezes. Por quê? Esse tipo de integral não possui primitivo. Tá certo? Primitivo. Não existe integral dela. Não existe nenhuma função cuja derivada seja ela. Entretanto, ela é uma das que a gente mais aplica. Essa função, bem como esta outra daqui, seno de x sobre x... Epa, seno de x sobre x. Onde é que a gente viu seno de x sobre x aqui no nosso curso? Ah! Quando a gente olha para o limite, é o limite fundamental da trigonometria. E tem muita aplicação, concordam comigo? Só que essa função não tem primitivo. Tá certo? O que eu estou falando para vocês já foi demonstrado. Como nós não estamos no curso de matemática pura, a gente não vai dizer o porquê. Apenas vocês vão ter que aceitar. Tá certo? Então, essas duas, e mais uma família de funções que envolvem raízes cúbicas, não possuem primitivas. Só elas? Não. Temos várias e várias outras funções que não possuem primitivas. Então, a pergunta que se faz é, tudo bem, não tem primitiva. Então, já começo a perceber que a integral já não é mais a antiderivada. Então, como é que a gente resolve essas integrais? Resposta. Essas integrais, a gente pode aproximá-las. Tá certo? Então, esse tipo de integral, em particular, eu vou ter uma estratégia lá no cálculo vetorial, que é usar a integral dupla. Mas como ainda estamos no cálculo fundamental, que estratégia vamos utilizar para resolver essa integral daqui? Então, a primeira das estratégias é uma integral definida. Isto é, tem limite de integração? Tem. Tem restrição no domínio? Não. Eu vou então tentar aproximar. Vocês lembram de algum método aproximado para o cálculo de integrais? O método dos trapézios, já que a integral foi apresentada como uma área. Então a gente vai resolver isso daqui usando o método dos trapézios e depois a gente vai usar uma outra ferramenta, que é o tal do polinômio de Taylor. Bom, aqui só foi para argumentar que não tem solução. Posso apagar para a gente então fazer um método aproximado? Querem copiar? Tudo bem. Escreva, por favor. A gente vai primeiro resolver usando o método dos trapézios. Vamos encontrar o seu resultado, que é claro que é uma aproximação. E depois vamos usar o polinômio de Taylor. E vamos comparar essas aproximações. Tá ok? Então, método dos trapézios. Método dos trapézios significa dizer que a gente usou o quê para calcular a área? Método dos trapézios. A gente usou o quê? Beleza. Então a gente tem um intervalo de A até B. E a gente vai dividir em N partes iguais. Ora, o primeiro trapézio a ser gerado tem como base ΔX, tá certo? E aí então eu vou ter o f de x0 e o f de x1. Só que lembrar que esse trapézio eu vou ter que fazer depois deitado. Ao fazer deitado, ΔX, outrora base, passa a ser altura. E qual é a área do trapézio? Estou fazendo a figurazinha, mais a verbalização, porque esse material vocês têm até em PowerPoint. Não é isso? Lá nas primeiras aulas. Então qual é a área do trapézio? Base maior, f de x1, mais base menor, f de x0, vezes a altura, ΔX sobre 2. Vocês não estão vendo não, né? Estão imaginando, né, gente? Se estiverem vendo coisas, cuidado. Segundo trapézio, vai do f de x1 até o f de x2. Área, ΔX sobre 2 vezes f de x1 mais f de x2. Terceiro, f de x2 até f de x3. Área, ΔX sobre 2 vezes f de x2 mais f de x3. O que a gente está percebendo? O ΔX sobre 2 estará sempre se repetindo. Então vai ficar ΔX sobre 2 vezes, lembrando, f de x0 mais o f de x1 vai ser contado duas vezes, tanto para o primeiro quanto para o segundo trapézio. O f de x2 também para o segundo e para o terceiro. Vai, exceto o último, que é contado uma única vez. Então fica duas vezes f de x1 mais duas vezes f de xn menos 1 mais f de xn. Ok? Este é o método dos trapézios. Mas o que é o n? É a quantidade de intervalos igualmente divididos. Quanto maior, melhor.
É aquela brincadeira do mais melhor. Tá certo? Quanto mais intervalos, melhor a nossa aproximação. E isso daqui tem uma grande vantagem. A gente pode implementar usando até o Excel, o BR Office, entre outros. Tá claro isso? Então é facilmente implementado isso daqui. Como não somos calculadoras, vamos limitar a quantidade de intervalos a 5. Pode ser 10? Pode. Pode ser 100? Com certeza. Pode ser 1 bilhão? Bom, aí é o computador. Tá certo? O 5 a gente já argumentou para vocês que é uma boa escolha. A gente tem uma margem de erro de até 10%. Tá certo? Então, n igual a 5 é uma escolha. Só posso fazer um n igual a 4? Pode. Posso fazer n igual a 6? Pode. Só que o 5 é uma boa escolha. Tá certo? A gente não vai fazer as contas usando softwares. Bom, quem é o ΔX? O ΔX vai ser o maior valor do intervalo, 1, menos o menor valor do intervalo, 0, dividido pela quantidade de intervalos. Então fica 1 menos 0 sobre 5, que é igual a 0,2. Está claro até aqui? F de x0, f de x1. Então, próximo passo. Antes de descobrir quem é a função aplicada nos valores dados, temos que descobrir quais são os valores dados. Ou seja, quem vai ser cada um dos x. Então, nós temos x0, sabemos que é o 0, que é o valor mais à esquerda do intervalo, x1, x2, x3, x4 e x5, que é o último valor do intervalo, já que o n vale 5. Está claro até aqui, gente? Bom, e os intermediários? A gente vai de x0 até x1. Ora, saindo de x0 para chegar em x1, a gente acrescentou ΔX. Então, quem é x1? x0 mais ΔX. De x1 até x2. x2 é x1 mais ΔX, ou 2 vezes ΔX mais x0. Ou seja, a gente gera uma progressão aritmética. Tá certo? Então, fica x0 mais 0,2 dá 0,2. 0,2 mais 0,2, 0,4 e assim por diante. Perguntas? Sem perguntas que estão entendendo. Tá certo. Bom, temos os xis. E agora? Calcularemos os f de xis. Então, quem é o f de 0? Ora, vai ser e elevado a 0 ao quadrado, que eu garanto que vale 1. Tá certo? Quem é o f de x2? Ou pelo f de x1, fica o f de 0,2, que vai ser e elevado a 0, 0,2 ao quadrado, 0,04. Como aqui já vai começar a dar aproximação, a gente vai usar só 2 casas decimais. Notem, é erro dentro de erro. Não esperem que a soma dos erros dê um acerto. Tá certo? Primeiro, quanto maior for o n, melhor. Quanto mais casas decimais utilizadas, melhor. Está claro isso? Então, quanto mais, melhor. A gente usa a calculadora. F de 0,4 vai ser E elevado 4 ao quadrado 16, então fica 0,16. Se já quiserem usar a calculadora para calcular esses valores, eu agradeço. F de 0,6 fica 6 ao quadrado 36, então fica 0,36. F de 0,8 fica E elevado a 0,64. E F de 1, ixi, esse está difícil, né? Fica E elevado a 1 e o F vale aproximadamente 2,71. Bom, calculadoras. Isso. 1.04. 1.17. 1.43. E o outro é 0,64. 1.89. Obrigado. Bom, e agora? Agora é o finalmente. Vamos somar, mas atenção! Exceto os extremos, os intermediários são multiplicados por 2. Tá certo? Então, por favor, só para chegar aqui no resultado final, a soma dos intermediários multiplicados por 2 dá quanto? Depois a gente soma 3,71, que é os 11,06. Mais 3,71, são os extremos. 14,77. Vezes 0,1, oxe,
Não era 0,2 de intervalo? Sim. Só que é ΔX sobre 2. Então, 14,7, então dá 1,47. Concordam comigo? É, 1,47. É a 14ª. Aproximadamente, o método dos trapézios, fazendo 5 intervalos de mesmo tamanho, fornece como resultado dessa integral 1,47. Alguma dúvida? Então, vocês vão escrever que a gente vai argumentar uma outra estratégia, que é usando o polinômio de Taylor. Pois bem, lembrando que o método dos trapézios não é válido para integrais impróprios. Tá certo? Ele não é válido para integrais impróprios. Bom, e se por acaso tivesse uma integral desse tipo, ela fosse imprópria? Então os trapézios estariam descartados. Então, que outra estratégia poderíamos utilizar? A outra estratégia é atribuída a um matemático chamado Taylor. Daí o polinômio de... Nossa, né? Eu vou ser hoje bem sucinto na introdução desse conteúdo. Tá certo? Isso a gente não vai entrar nos pormenores. Isso aí entra mais... Aliás, os pormenores do polinômio de Taylor são vistos na disciplina de matemática aplicada, ou equações diferenciais. Já que a gente usa muito isso daqui, também a gente usa. Quando a gente fez uma aula passada, uma integral imprópria que era... Rapaz, as transformadas de Laplace. Não sei se vocês recordam. A gente fez uma definiçãozinha e calculou 2 casos particulares. Pois bem, então isso daí é mais na disciplina de matemática aplicada. Então, a gente só vai dizer o seguinte. O Taylor observou que a gente sabe que a equação de uma reta tangente em um ponto x0, y0 é dado por... A equação de uma reta tangente em um ponto x0, y0, ou então um ponto AB é dado por... É a equação da reta tangente. Qual é, filho? Tá bom. Y menos o y do ponto é igual à derivada da função aplicada no x do ponto vezes x menos x do ponto. Foi até uma interpretação que a gente deu para a derivada. A gente forneceu 2 interpretações no primeiro momento. Física, que seria a ideia da velocidade instantânea, e a velocidade e a inclinação da reta tangente. Como o ponto em questão é a f de a, e lembrando, y é a mesma coisa que f de x. Então essa escrita pode ser da seguinte maneira, ó. F de x vai ser igual. Pegando o y do ponto, passando para o segundo número da igualdade, já que ele é negativo, passa positivo. Então ficamos a função aplicada no y do ponto, ou seja, f de a, mais f' aplicado em x do ponto, f' aplicado em a, vezes x menos a. Ok? Esta é a equação para a reta tangente, àqueles que não estavam mais recordando. Sim, e daí? Aí o Taylor, com base em suas observações, testou e grosseiramente é como se ele fizesse o seguinte: poxa, e se eu pudesse olhar agora a equação da reta tangente para a derivada primeira, equação da reta tangente para a derivada segunda, equação da reta tangente para a derivada terceira, enfim, equação da reta tangente para a derivada de ordem n. Essa é a ideia. A manipulação não é nessa disciplina, tá certo? Então, fazendo essas manipulações e inserindo uma dentro da outra, o Taylor chegou à seguinte conclusão: que o seu polinômio de grau n, tá certo? Essa aqui é a notação grau n, será, isso aqui é um somatório, tá certo? Então vai ser o somatório de n variando de 0, vou colocar aqui, desculpa, de i variando de 0 até n, de fi, estou empolgado no n, já que a gente fazer, fi aplicado em a, vezes x menos a elevado a i, sobre i fatorial. Tá certo? Essa é a expressão. Calma, a gente traduz já.
Calma. Repare que no caso particular do n igual a 1, lembrando, o que significa essa notaçãozinha entre parênteses? Significa derivação. Nota que no caso particular do n igual a 1, fica somatório, então para n igual a 1. Essa expressão vai ficar somatório de i variando de 0 até 1 de fi aplicado em a vezes x menos a elevado a i dividido por i fatorial. Então, para o caso particular do 1, então vai ser o somatório do i igual a 0 com o i igual a 1. Está claro isso? Para o i igual a 0 fica f0a, isto é, não derivar. Tá certo? Não derivar. Vezes x menos a elevado a 0 sobre 0 fatorial. Mais, chegando no 1, ficamos com f1 aplicado em a, vezes x menos a elevado a 1 sobre 1 fatorial. f0 aplicado em a significa dizer não derivar, ou seja, é a própria função aplicada em a. X menos a elevado a 0, 1. 0 fatorial vale quanto por definição? 1. Então fica f de a. Mais, f1a é a mesma coisa que f', já que a gente argumentou que até a terceira derivada a gente pode colocar 3 linhas. Quarta em diante fica complicada a visualização. Daí fazemos uso dos parênteses. Quanto é que vale 1 fatorial? 1. X menos a elevado a 1, que é o próprio x menos a. Confere? Então, a ideia que ele fez foi replicar essas derivadas sucessivas vezes. Ao replicar sucessivas vezes, que a gente vai fazer pelo menos algumas construções nos próximos encontros, a gente chega neste somatório. Tá claro? Então, isso daqui, essa expressãozinha, é que é o tal polinômio de Taylor de grau n. É claro que, como estamos fazendo construções via aproximações, nós vamos ter uma margem de erro nisso daqui. Essa margem de erro a gente não estuda no cálculo fundamental. Tá ok? Então, esse é o polinômio. Escrevam aí, que a gente vai pegar 2 exemplozinhos e depois a gente vai resolver a nossa situação problema. Tá certo? A gente vai pegar 2... Faz o seguinte, deleta essa fala. Vamos utilizar esse polinômio para resolver a nossa situação problema. Vamos logo direto ao assunto. A gente vai ver que a aproximação é muito próxima, se a aproximação próxima, tudo bem. A aproximação vai ser tão próxima de 1,47. Tá certo? Então escreva aí que a gente vai usar o polinômio de Taylor para a função e elevado a x ao quadrado. Então qual é a ideia? Como a gente está partindo do zero até chegar no n, então eu vou escrever o polinômio de Taylor de quarto grau. Tá ok? Vou escrever o polinômio de Taylor de quarto grau para aquela função e elevado a x ao quadrado. Então a pergunta natural que surge é, em torno de que valor A nós vamos fazer o desenvolvimento? Vocês lembram que a função de motivação é E elevado a x menos mi? Lembram? No caso particular, para chegar no x ao quadrado, é como se o mi fosse zero. Concordam comigo? Então nós vamos fazer o desenvolvimento do polinômio de Taylor em função do A igual a zero. Se eu tivesse lá E elevado a x menos 1 ao quadrado, faremos desenvolvimento em termos de 1. Se fosse E elevado a x menos π ao quadrado, faremos desenvolvimento em torno do π. Está claro isso? Como é só x ao quadrado, faremos desenvolvimento em torno do A igual a zero. Então, resumindo, aquela nossa função dada, lembrando qual ela? É elevado a x ao quadrado. Tá certo? Então, nós vamos, traduzindo, encontrar o polinômio de Taylor de grau 4 para a função e elevado a x ao quadrado em torno de A igual a zero. Normalmente, quando a gente trabalha em torno do A igual a zero, a gente chega no polinômio chamado polinômio de Maclaurin. Tá certo? Para me decorar, Maclaurin. Lembra da Ayrton Senna? Maclaurin. Pronto, Maclaurin. Só que no meu caso particular, a gente vai direto no Taylor. Tá certo? Não precisa se preocupar, a nível de cálculo fundamental, em torno de que valor de A vocês vão ter que fazer o desenvolvimento. Tá certo? A gente fornece. Nas próximas disciplinas, via investigação, é que vamos descobrir quem é o nosso candidato a A. Então, resumindo, encontrar o polinômio de Taylor, deixa eu colocar aqui PP, mas para ficar muito político, encontrar o Taylor, tá certo? Então, P Taylor
pode fazer propaganda de um partido, seja ele contra ou a favor, né? Vai encontrar um polinômio Taylor de grau 4 em torno de x igual a 0, em torno de a igual a 0, de f de x igual a e elevado a x ao quadrado. Ok? Ou seja, vamos desenvolver esse polinômio. Depois que a gente desenvolve polinômio, alguém olha aqui, poxa, eu não estou vendo polinômio não. Mas tem, gente. F de A é um valor numérico, concordam comigo? F' de A também, F2' de A também, assim por diante. Então você vai ter termo independente, alguém vezes x menos A elevado a 1, mais alguém vezes x menos A elevado a 2, e assim por diante. No caso particular do A igual a 0, eu vou ter alguém x ao quadrado, alguém x ao cubo e alguém x ao quarto. Está claro isso? Então aparece sim um polinômio, tá bom? Então você vai entender essa expressão. Como é que fica, a priori, o desenvolvimento desta nossa escrita? Memorizarei a fórmula do somatório, né? Só vou escrever aqui a ideia básica. Então, o polinômio de quarto grau será... Então, fica a função aplicada em A. Como o caso particular do A vale 0, então fica f aplicada em 0. Começa dele. Lembrando, formalmente falando, fica o somatório da derivada inicial, ou seja, não ter derivada, x menos a elevado a 0. X menos a elevado a 0 vale 1. Está claro isso? Mais a derivada primeira, vou colocar isso para memorizar mais facilmente. A derivada primeira aplicada em 0, vezes x menos 0 elevado a 1 sobre 1 fatorial. Se quiser explicitar aqui, x menos 0 elevado a 0 sobre 1 fatorial, pode, não tem problema. Mais a derivada segunda aplicada em 0, vezes a ordem de derivação é justamente o expoente do nosso polinômio. Então ficamos com x menos 0 ao quadrado sobre 2 fatorial. Mais a derivada terceira aplicada em 0. Lembrando, nada nos impede de colocar parênteses, 3, fecha parênteses. Tá certo? Vezes x menos 0 a terceira sobre 3 fatorial. Mais a quarta derivada. A partir do 4, a gente já começa a colocar os parênteses. Para evitar 1, 2, 3, 4, pauzinho. Oitava derivada. 8 pauzinhos e por diante. Tá certo? V aplicado em 0, vezes x menos 0 a quarta sobre 4 fatorial. Esse é o polinômio. Ok? Esse é o polinômio. Eu especifiquei aqui o x menos 0 só para lembrar que é em torno do zero que nós estamos fazendo. Se fosse em torno do 2, era x menos 2. Em torno do 17, x menos 17 e assim por diante. Está claro até aqui? Beleza. Esse pessoal não tem nenhuma dificuldade. Concorda comigo? Fatorial de 1, fatorial de 2 não tem dificuldade. O que a gente precisa fazer? Precisamos descobrir as derivadas para só então aplicar em 0. Está claro isso? Então a nossa dificuldade maior é descobrir as nossas derivadas. Está claro, gente? Bom, quem é a derivada primeira? Quem é a derivada primeira? Lembrando, pelo amor de Deus, não vamos confundir na altura do campeonato dessa. Eu aplico o 0 depois derivo? Ou eu derivo e depois aplico o 0? Deriva e depois aplica o 0. Porque se os senhores aplicarem o 0, o que, é que vai acontecer? Torna constante. Quem é a derivada constante? Porque já aconteceu o caso do cara aplicar, derivar e dizer que a derivada é constante ainda no valor da constante. Cuidado. Acontece cada coisa. Bom, quem é a derivada da exponencial? Lembrando, regrinha da mão esquerda. Quem é a derivada de e elevado a u? A exponencial é a única função não nula cuja derivada é ela própria. Então, derivada de e elevado a u fica e elevado a u. Mas, pela regra da cadeia, fica e elevado a u vezes a derivada de u, isto é, vezes a derivada de x ao quadrado. Então, nós vamos ter e elevado a x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado.
Ajeitando, ficamos com 2x vezes e elevado a x ao quadrado. Perguntas? Estamos usando o fato de que a derivada de e elevado a u é e elevado a u vezes o μ. Tá ok? Agora cuidado, cuidado. Outra margem de erro muito observada é derivada do produto é o quê? Ah, beleza. Não é o produto da derivada. Cuidado, tem gente que às vezes embanana tudo, aí coloca 2 vezes a derivada elevada a x ao quadrado. Cuidado. Derivada do produto fica derivada da primeira vezes a segunda, lembrando, sem nenhum ônus, vocês podem colocar o 2 em evidência, calcular só a derivada do produto e o resultado final multiplicar por 2. Não tem problema, tá certo? Então fica a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso que vai ser derivada de 2x fica 2, que é a derivada constante da função, que é a constante da derivada da função que vale 1. Então nós vamos ter 2 vezes e elevado a x ao quadrado, daqui, mais 2x vezes derivada de e elevado a x ao quadrado, que já encontramos anteriormente, sendo 2x vezes e elevado a x ao quadrado. Aqui a gente pode colocar 2 vezes e elevado a x ao quadrado em evidência, que multiplica 1 mais 4, 1 mais 2x ao quadrado. Confere? Por favor, escrevam aí, que o espaço aqui não está dando, para a gente calcular as derivadas terceira e quarta. Derivada terceira. Reparem que, de novo, temos um produto de funções. Tá certo? De novo, temos um produto de funções. Sim, alguém podia perguntar, por que eu só estou indo até o quarto grau? Porque quando a gente integrar, vai aparecer quem? Grau 5. A gente considerou quantos intervalos já para o trapézio? 5 intervalos. Tá certo? Vamos lá. Terceira derivada. Derivada do produto fica derivada da primeira. Posso escrever direto? Para começar a expressar. Fica derivada da primeira, que dá 4x, vezes a segunda, que é 2 vezes e elevado a x ao quadrado, mais a primeira, que é 1 mais 2x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Derivada constante da função é a constante 2, vezes a derivada da função. Derivada de elevado a x ao quadrado, que vale 2x vezes e elevado a x ao quadrado. Está claro, gente? Está claro? Bom, o que é que a gente pode colocar aqui em evidência, né? Podemos colocar 2 vezes 2, 4, 4x, né? 4x, vezes e elevado a x ao quadrado em evidência, que multiplica. O que é que sobra? Sobra 1 mais 2x ao quadrado mais 2. Tá certo? Então sobra 1 mais 2. Só 2? Então fica 3, né? Então fica 3 mais 2x ao quadrado. A gente pensa que vai dar outra coisa. Chegamos nisso daí. Confere? Bom, então a terceira derivada, confere os cálculos, gente. Porque para tentar criar uma lei de informação, tem que olhar se minhas informações estão coerentes. Mas se não tiver, não tem problema. A gente vai chegar só a quarta para encontrar o polinômio. Então a gente vai ter, ficamos colocando 4x em evidência, sobrou 2. Né? Exatamente. Então nós temos 3 mais 2x ao quadrado, que multiplica 4x vezes e elevado a x ao quadrado. Agora não estou vendo muita coisa nessa lei de informação, não. Mas vamos lá. A lei de informação só vai ser interessante para vocês quando a gente estiver trabalhando graus bem maiores. Eu estou tentando pelo menos fazer uma modelagem, tá? A disciplina métodos matemáticos, para tentar criar a lei de informação. Tá certo? Essa lei de informação, como a gente vai ver em próximas aulas, é que geram, por exemplo, uma relação entre o seno, o cosseno e a exponencial. Quem viu números complexos já deve ter ouvido falar que e elevado a θ vai ser cosseno θ mais i seno θ. Quem fez números complexos. Mas como é que a gente prova isso?
é via polinômio inteiro, que vai ser na próxima aula. Sem introduzir, é claro, os complexos, tá bom? Mas vamos lá. Mas pelo menos alguém que tenha a mesma essência dos números complexos. Bom, voltando para cá. Quarta derivada. Fica a derivada da primeira vezes a segunda. Então nós ficamos com 3 mais 2x ao quadrado vezes. O 4 eu posso colocar em evidência, tá certo? 4 eu posso colocar aqui em evidência. Hã? Não, vou derivar aqui, macho. Aí aqui a gente tem um produto. Concordam comigo? É um produto. Esse daqui, concordam comigo, que é essa mesma mocinha aqui? Concordam? Ah, então faz o seguinte. Vou colocar só um 2. Vou colocar aqui só um 2. Em vez de imaginar 4x elevado a x2, vou imaginar 2 vezes 2x elevado a x2. Porque essa derivada nós já temos. Quem é essa derivada? 2x elevado a x2. Fica 2 vezes elevado a x ao quadrado vezes 1 mais 2x ao quadrado. Está claro? Tá claro. Mais a primeira, 4x vezes e elevado a x ao quadrado, vezes a derivada da segunda que dá 6x. Ou 4x. 4x. Tá ok? Escrevam aí, por favor. Pois bem, chegamos nisso daqui. Para a nossa disciplina de cálculo fundamental, não se preocupem que esse tipo de construção a gente não vai cobrar de vocês, não. Isso aqui está sendo apenas a título de informação. O que a gente vai cobrar é o que a gente vai ver nos próximos encontros, algumas expressões que dá para a gente gerar leis de informação mais acessíveis. Essa daqui já dá para gerar, não está tão acessível assim. Por exemplo, derivadas de ordem par, aparece multiplicando a elevação ao quadrado apenas uma constante. Derivadas de ordem ímpar, aparece o x. Ou seja, é informação. Tudo leva a crer que as próximas duas derivadas, a quinta e a sexta, eu iria ter, respectivamente, 8x elevado ao quadrado vezes alguma coisa, e 8x ao quadrado vezes alguma coisa. Mas isso aí a gente precisaria entrar com mais derivações e a gente faria uso de software. Então isso aqui é disciplina de métodos matemáticos. Tá certo? Bom, chegamos ao que interessa. Fomos até o quarto grau, ou até a quarta derivada. Então como é que vai ficar a nossa função? Lembrar que f de x, que é a nossa função de partida, é elevado a x ao quadrado. Vai ser igual. F de 0. É simplesmente trocar o x por 0. Quanto é que vale o f de 0? É elevado a 0 ao quadrado. Quanto é que é 0 ao quadrado? 0. Quanto é que é elevado a 0? 1. Então ficamos com 1 mais f' aplicado em 0. Opa! Derivada aplicada em 0, 0. 0 vezes qualquer coisa que não seja infinito, 0. Mais f duas linhas aplicado em 0. Epa! Sim. 0 mais 1, 1. Olha o 1 aí. É elevado a 0 dá 1, então ficamos com 2 vezes 1, que dá 2. Tá certo? A gente fica com 2, que multiplica, já a gente ajeita. X ao quadrado sobre 2 fatorial, que vale 2. Tá ok, gente? Mais f duas linhas de 0. F3 linhas, desculpe. F3 linhas, olha que coisa mais linda. F3 linhas de 0, 0. Então somos levados a crer que as derivadas de ordem ímpar, se a gente fosse continuar isso daqui várias vezes, iriam zerar. Concordam comigo? Isso é relevante? Com certeza. Se Deus quiser, próxima aula a gente vai ver, principalmente com seno e cosseno. Mais F4 aplicado em 0. Isso aqui é aplicado em 0, lá de fora fica 4 vezes 3. Concordam comigo? 4 vezes 3, que dá 12. 12 vezes x a quarto sobre 4 fatorial, que vale 24. Tá ok? Conclusão. E elevado a x ao quadrado, em função do polinômio de quarto grau, será 1 mais x ao quadrado mais x à quarta sobre 2. Lembrando, isso é uma aproximação. Quanto maior, melhor a exatidão. Está claro isso? Mas não copiei ainda não. Vamos fazer logo então finalmente. Vocês lembram quanto é que deu pelo método trapézio a resposta? 1,47.
Qual é a integral de onde até onde? Então lembrando, é exatidão que nós estamos fazendo? Não, é aproximação. O polinômio de Taylor ele prevê isso. Só que a gente não vai trabalhar com isso na nossa disciplina de cálculo fundamental. Tá certo? Então, a integral de 0 até 1 de e elevado a x ao quadrado de x, posso reescrevê-la via aproximação da seguinte maneira. É a integral de 0 até 1 de 1 mais x ao quadrado mais x à quarta sobre 2. Confere, gente? Ou seja, integral da soma das integrais. Então isso aqui vai ser uma função g aplicada em 1 menos a função g aplicada em 0. Quem seria, via aproximação, essa minha g de x? Preste atenção. Integral da soma das integrais. Quem é a integral de 1 dx? X. Mais. Quem é a integral de x ao quadrado? X à terceira sobre 3. Mais 1 meio, que é constante, vai para fora. Quem é a integral de x à quarta? X à quinta sobre 5. Ora, quem é g de 1 e quem é g de 0? Para finalmente termos nosso resultado. G de 0, 0. Ah, não, isso é a constante. Ah, é, gente, tem a constante. Não esquecer, né? Lembrar que a gente vai fazer aplicações envolvendo ela. Então, quem é g de 0? C. Tá claro? Embora, lembrando que vai fazer a diferença, não influencia. Mas como ainda temos aplicações dentro, leve a constante. Tá certo? E quem é o g de 1? G de 1 vai ser 1 mais 1/3 mais 1/10. Certo? Fica 1 mais 1/3 mais 1/10 mais C. Ora, 1 mais 1/3 mais 1/10 fica o mínimo entre eles. 1,43 direto? Beleza. A gente fica com 1,43 mais C. Fazendo a diferença, 1,43. Via trapézios, 1,47. Repare que é uma boa aproximação. Tá certo? A vantagem é que isso daqui eu posso fazer com integrais impróprias. Se tivesse alguém que não pertencesse a uma integração, a gente quebraria a integral. Está claro isso? Então essa é a vantagem do polinômio de Taylor em detrimento ao método dos trapézios. Escreva aí, por favor, para fazer só mais uma parte da questão. Pois bem, então para fechar a aula de hoje, vamos fazer esses dois casos. O caso da função f de x igual a e elevado a x, o caso da função f de x igual a seno de x, desenvolvendo até o 12º grau em torno do valor 0. Mas por que 0? Como a gente já falou antes para vocês, da álgebra, a gente aprende que a gente pode fazer translação de eixos. Então, se eu tiver qualquer eixo, qualquer centro, posso fazer translação e levar para a origem. Por isso que a gente tem essa comodidade de trabalhar com 0. É claro, quando possível. Porque temos funções, como por exemplo, o ln de x, que não faz sentido desenvolver em torno do 0. Temos funções como 1 sobre 1x ao cubo, que não faz sentido desenvolver em torno do x igual a 1. Então a gente vai ter que olhar em função de quem vamos desenvolver isso. Tá bom? Ora, o polinômio de Taylor, a gente observou no exemplo anterior que a gente vai precisar derivar a nossa função 4 vezes. Não foi no caso anterior? Nesse caso, como a gente quer o 12º grau, a gente vai derivar até que ordem? Até a 12ª. Só que a exponencial é a única função não nula cuja derivada é ela própria. Né? Então f de x é a mesma coisa que f0 de x, que é não derivada. Só que a derivada primeira é igual a ela, que é igual à derivada segunda, que é igual à derivada de 12ª ordem, que é a própria e elevado a x. Está claro isso? Conclusão. Como estamos desenvolvendo em torno do 0, f de 0 vai ser igual à derivada primeira aplicada em 0, que vai ser igual à derivada de ordem 12 aplicada em 0, que vai ser elevada a 0, que vale 1. Está claro até aqui? Conclusão. Quem é meu polinômio de 12º grau? Fica f0, isto é, não derivar, aplicado em 0, que dá 1. Mais a derivada primeira aplicada em 0, que vale 1,
vezes x elevado a 1, que dá x. Derivada segunda aplicada em 0, que vale 1, vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial, depois x ao cubo sobre 3 fatorial, vai, x elevado a 12 sobre 12 fatorial. Foram? Bom, escreva aí, por favor. Vamos em frente. A nossa função agora do item B é a função seno. É só estar ali, para o segundo grau. Se você quiser continuar para o enésimo grau, ficaria x elevado a n sobre n fatorial. Está claro? Está claro mesmo? Beleza. O item B é o seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Menos o seno. Quem é a derivada de menos o seno? Menos cosseno. Quem é a derivada de menos cosseno? Opa! Já começamos a perceber que vai ter uma repetição. Então isso aqui vai ser a quarta derivada, a quinta derivada, sexta derivada, sétima derivada, e assim sucessivamente. Ou seja, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª. Nós podemos estender. 13ª, 14ª, 15ª, e assim vai. A derivada, se a gente pedisse, de número 2013, seria quem? É boa para a prova, né? Não, caiu já. Ah, já caiu? Ah, bom. Isso foi boa a prova. Qual a estratégia, gente? Vamos olhar. Como temos repetição de 4 em 4, basta que você pegue a ordem da derivada e divida por 4. Quais são os restos possíveis? 0, 1, 2, 3. Se dividirmos e der resto 0, então vai ser seno. Se dividirmos e der resto 1, cosseno. Resto 2 menos seno, resto 3 menos cosseno. Está claro isso? Está claro isso? Posso prosseguir então? Beleza. Acontece, no caso a gente pegar o 2013, se a gente fosse até lá, né? Dividindo 2013 por 4, dá resto 1. Então seria cosseno. Bom, acontece que nós não queremos a derivada. Queremos esta derivada aplicada no zero. Lembrando o zero porque foi a pedida do enunciado. Mas posso fazer um polinômio inteiro em torno do π sobre 2? Pode. Em torno de π sobre 4? Fica livre para escolher isso daí. Tá certo? Assim, a gente conclui que o f aplicado em zero, que vai ser igual à quarta derivada aplicada em zero, que vai ser igual à oitava derivada aplicada em zero, que vai ser igual à 12ª derivada aplicada em zero, que vai ser o seno de zero. E quanto é o seno de zero? Zero. Ora, a derivada primeira aplicada em zero vai ser igual à quinta derivada aplicada em zero, que vai ser igual à nona derivada aplicada em zero, que vai ser quanto? Cosseno de zero, que vale 1. Derivada segunda aplicada em zero vai ser igual à sexta derivada aplicada em zero, que vai ser igual à 10ª derivada aplicada em zero, que vale quanto? Vai ser menos o seno de zero. Com o seno de zero vale zero, isso aqui vai zerar. Terceira derivada aplicada em zero é igual à 7ª derivada aplicada em zero, que é igual à 11ª derivada aplicada em zero, que vale menos 1. Até aí alguma pergunta? Bom, precisa que eu escreva um polinômio? Estou dizendo a expressãozinha do somatório, eu posso só verbalizar o somatório e só colocar o que interessa? Mas vamos lá. Então, o seno de x, para o 12º grau em torno do zero, tá certo? Para o 12º grau em torno do zero vai ficar. Primeiro, repara, fica não derivar, que vai zero. Aí a primeira derivada vezes x menos 0 elevado a 1 sobre 1 fatorial. Como x menos 0 dá x, então fica x elevado a 1 sobre 1 fatorial. Coeficiente 1
A gente fica com 1 vezes x elevado a 1 sobre 1 fatorial. Tá claro? Ah, só dá x. Eu sei que dá x, só para a gente memorizar um pouco a forma. Derivada segunda vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial, que dá 0. O coeficiente para o terceiro grau é a derivada terceira aplicada em 0, que vale menos 1. Então a gente fica com menos 1 vezes x à terceira sobre 3 fatorial. Tá claro, gente? A quarta, zera. A quinta fica mais 1 vezes x à quinta sobre 5 fatorial. A sexta, zera, o coeficiente. A sétima é menos 1. A gente fica com menos 1 vezes x à sétima sobre 7 fatorial. A oitava, zera. A nona fica 1 vezes x à nona sobre 9 fatorial. A décima, zera. A décima primeira vale menos 1. Então fica menos 1 vezes x elevado a 11 sobre 11 fatorial. A décima segunda, zero. Você vai dizer, poxa, mas espera aí. Não chegamos no grau 12. Chegamos. Só que o coeficiente do grau 12 vale 0. Está claro isso? Para o cálculo fundamental, o que vai ser interessante para a gente é esse desenvolvimento. Para a disciplina de métodos, vai ser interessante o algo a mais. Que algo a mais vai ser esse? A gente nota que em torno do x igual a 0, só temos expoentes ímpares. E esses expoentes ímpares, na sua ordem, isto é, se eu tiver uma ordem ímpar do primeiro termo que aparece, o coeficiente é positivo. Ordem par, o coeficiente é negativo. Então, o que vai ser interessante para métodos matemáticos é a gente gerar uma sequência para isso daqui. Tá certo? Assunto sequência não é cálculo fundamental. Tá bom? Para o cálculo fundamental, o importante é olhar isso daqui. Ctrl C, Ctrl V, fica para casa. Nossa, tarefa de casa. Faça o desenvolvimento para o cosseno. Detalhe, dá para aproveitar muita coisa. Tá certo? Pronto, fechamos aqui. Obrigado pela atenção.